Direito Policial. O tema de hoje é polícia nos seus sentidos material, institucional e formal. O objetivo do programa Direito Policial é discutir a atividade de polícia de segurança pública, especialmente sob o ponto de vista do direito administrativo. Conceituar polícia não é algo fácil em razão da indeterminação e diversificação histórica do termo. Por isso, hoje veremos a importância de se distinguir os três sentidos de polícia, que nos ajudam a entender melhor o que é polícia e evitar confusões corriqueiras sobre o tema. Elogie, critique, faça sugestões ou perguntas e inscreva-se no canal. É pouco explorada pela doutrina brasileira a distinção dos significados de polícia nos seus sentidos material, institucional e formal. Essa diferenciação explica, por exemplo, por que os corpos de bombeiros militares são polícia de segurança pública em sentido institucional, mas não são polícia de segurança pública em sentido material. Vamos entender. O conceito de polícia no sentido material tem a ver com a essência e a dinâmica da atividade policial do Estado. Já sob o ponto de vista institucional, ou também chamado orgânico, polícia tem a ver com a identificação das autoridades a quem se pode atribuir o papel de polícia. Em outras palavras, importam aqui os órgãos, os agentes e as autoridades policiais. Voltando ao nosso exemplo, os corpos de bombeiros militares figuram entre as instituições que a Constituição Federal de 1988 define como responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os corpos de bombeiros militares são, então, polícia em sentido institucional. Por outro lado, e como veremos em outra edição, ao definirmos o que seja polícia em sentido material, veremos que os corpos de bombeiros militares não são polícia em sentido material. A razão e consequência disso é que a atividade dos bombeiros militares não possui os mesmos fundamentos, inclusive princípios ou tipos de atuação que regem a atividade policial de segurança pública propriamente dita. Certo é que, enquanto sob o ponto de vista material de polícia, não interessa saber quais instituições desempenham a atividade policial, no conceito institucional de polícia, nos interessará quais os agentes, órgãos e autoridades devem ser considerados como policiais, sem preocupações relativas ao tipo de atividade desempenhada. Finalmente, há ainda o sentido formal de polícia. Polícia em sentido formal tem a ver com as atividades exercidas pela polícia em sentido institucional. Ou seja, polícia em sentido formal trata das atividades desempenhadas por aqueles agentes, órgãos e autoridades da polícia institucional. Na polícia formal, não interessa saber se as atividades são ou não são atividades materialmente policiais. Isso pode parecer confuso no primeiro momento, mas tudo ficará mais claro no decorrer dos nossos programas. São estes, portanto, os três sentidos pelos quais polícia pode ser estudada: sentidos material, institucional ou formal. Como vimos, polícia pode ser entendida sob três ângulos distintos: o material, o institucional e o formal. É muito comum, no Brasil, estudar polícia sob o ponto de vista institucional, ou seja, dos órgãos, agentes e autoridades que compõem a instituição polícia. Ou sob o ponto de vista formal, isto é, discutindo quais as atividades são ou devem ser desempenhadas pela polícia. Poucos são os estudos que se dedicam ao sentido material de polícia, ou seja, pouco se aprofunda na essência da atividade policial para descobrir quais são os seus fundamentos, os seus princípios, os seus limites. Precisamos ficar atentos, no entanto, porque as discussões institucionais ou formais sobre polícia são pobres se for escasso o conhecimento sobre a essência das atividades policiais. Somente um aprofundado estudo material de polícia permite estabelecer limites jurídicos e tipos de atuação para que o Estado efetivamente cumpra o seu dever de segurança pública. Como veremos ao longo dos nossos programas, o foco principal será a polícia em sentido material.
Obrigado por estarmos juntos nesta edição. Se você quer elogiar, criticar, dar sugestões ou tem alguma dúvida, entre em contato. Inscreva-se no canal e assista aos nossos outros programas. Até a próxima!